Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, vamos encarar um peso pesado. Friedrich Nietzsche, mas assim, com um dia especial. Gilles Deleuze e o livro dele Nietzsche e a Filosofia. Nossa missão aqui, é tentar entender como Nietzsche meio que virou a filosofia de cabeça para baixo. Ele trouxe para a discussão conceitos como sentido, valor e uma afirmação bem radical da vida. Estão preparados para essa filosofia marteladas? Exatamente, é isso mesmo. O Deleuze argumenta, que o projeto do Nietzsche era introduzir na filosofia essas ferramentas, sentido e valor, para criticar mesmo. Para fazer o que ele chamou de filosofia marteladas, para quebrar os ídolos antigos. Interessante. E como ele faz essa crítica na prática? Ele usa muito o termo genealogia, certo? Mas não é só procurar a origem histórica das coisas. Não mesmo. Genealogia, para ele, é investigar o valor da origem. Ou melhor, a origem dos valores. A pergunta crucial é: quem está avaliando? De onde vem esse valor? O ponto-chave não é só bom versus mal, sabe? Mas se a avaliação vem do nobre, do ativo ou do vil, do reativo. São modos de existência diferentes. Ah, entendi. Então, a perspectiva de quem avalia é o que define o valor. Nossa, isso já muda bastante coisa. E o conceito de sentido? Como ele entra nessa história toda? Olha, o sentido também não é algo fixo, não é uma essência. Para Nietzsche, e o Deleuze ressalta isso, o sentido de algo, ele depende da força que se apropria daquilo. Da força que domina ou explora aquele fenômeno, entende? Então, o mesmo fenômeno pode ter vários sentidos. Podem até coexistir ou um suceder o outro. Aí a filosofia vira quase uma sintomatologia, uma arte de ler sintomas, os signos, para entender as forças por trás. É um pluralismo fundamental. Faz todo sentido. Quer dizer, as coisas significam o que as forças do comando fazem elas significarem. Isso nos leva direto para a famosa vontade de poder, que, vamos combinar, é um termo que sempre gera um certo calafrio, né? Gera sim, mas muitas vezes é por puro mal-entendido. Não é querer poder no sentido político raso de dominar o mundo. Para Nietzsche, como Deleuze interpreta, a força ela só existe em relação a outra força. Ah, sim. Ou ela comanda, ou ela obedece. A vontade de poder é justamente essa qualidade diferencial da força, essa relação. Não é uma vontade querendo dominar a matéria, sabe? É uma vontade agindo sobre outra vontade. Entendi. E é aí que ele quebra totalmente com o Schopenhauer, que via a vontade como algo uno, negativo. Para Nietzsche, não. O ser da força é plural. E a hierarquia, essa relação dominante-dominado, é o que define o valor desde o início. Então a chave é essa relação, essa dinâmica. O que parece bater de frente com a ideia de dialética, que sempre busca uma síntese ali nos opostos. Aí a coisa fica interessante. Exatamente. Ele era um crítico ferrenho da dialética hegeliana. Para Nietzsche, a relação básica entre as forças não é negativa. Não é oposição, contradição. Pelo contrário, uma força ativa, ela afirma a sua diferença em relação à outra. E ela se alegra nessa diferença. Se alegra. Sim. O negativo, tipo o não, o ressentimento, isso tudo é secundário. É um produto da afirmação que falhou, da força reativa. É a afirmação e o gozo da diferença contra o que ele via como o trabalho do negativo, a lógica do escravo, do ressentido. Nossa, é uma celebração da diferença. Isso deve conectar com a ideia dele do trágico, imagino eu. Não é para ser algo só triste, então? Não no sentido que a gente costuma pensar. No começo da obra dele, lá no Nascimento da Tragédia, ainda tinha um pouco de influência do Schopenhauer. Uns ecos meio dialéticos, sabe? Apolo versus Dionísio, vida contra sofrimento. Mas ele evoluiu muito depois disso. O verdadeiro oposto do trágico, do dionisíaco para ele, não era nem Apolo. Era Sócrates e, mais fundamentalmente ainda, o crucificado, o cristianismo. O cristianismo. Por quê? Porque, na leitura do Nietzsche, o cristianismo nega a vida. Ele olha para o sofrimento e diz: isso é culpa sua, você precisa de redenção. Cria a má consciência. Dionísio é o oposto. É o Deus que diz sim para a vida inteira, com toda a dor, toda a alegria, sem precisar de justificativa moral. A existência é justa em si mesma. É um fenômeno estético, inocente.
O trágico é essa alegria plural, essa afirmação múltipla que abraça até o caos. É a inocência do devir. Essa inocência do devir e aquela metáfora fortíssima do lance de dados, como ela entra aí para amarrar tudo. Ah, essa é perfeita. Simboliza exatamente essa afirmação. Lançar os dados é afirmar o acaso, o múltiplo, o caos, né? Certo. Mas aí os dados caem, formam uma combinação específica, um número. Esse número que cai, ele afirma a necessidade, o destino que surge daquele acaso específico. Uhum. E o ponto genial não é para anular o acaso com a necessidade ou vice-versa. O lance de dados afirma os dois juntos, no mesmo ato. Esse único lance afirma tudo de uma vez. E é isso que produz o eterno retorno, não como repetição chata do mesmo, mas como o ser do próprio devir, a lei do jogo cósmico, a estrela dançarina que nasce do caos. Uau, que imagem. Então, para a gente tentar resumir essa leitura do Deleuze sobre Nietzsche, a ideia não é negar ou tentar superar as tretas da vida, as dificuldades? Não mesmo. É o contrário. É abraçar tudo, o bom e o ruim, o caótico, o inevitável. Tudo como parte desse jogo cósmico que é inocente. Não tem culpa, não tem dívida. É a tal da transvaloração de todos os valores. Sair da negação, do ressentimento e ir para a afirmação, para a alegria. Mesmo diante do sofrimento. A vida não precisa ser justificada por algo fora dela. Ela é a justificação. É muito potente pensar assim. Fica então aquela reflexão, né? Se a gente levasse um pouco mais a sério essa ideia da inocência do devir, essa afirmação do acaso junto com a necessidade, como será que isso mudaria o jeito como a gente encara os desafios, as possibilidades, sei lá, no nosso dia a dia? Fica aí algo para a gente pensar a respeito.